Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no YouTube trazendo para vocês mais um bate-papo bem bacana do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Sempre agradecendo os nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palácio Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta especialista em dor, que Amuleira Consórcio e Irmãos Cancelli, 50 anos. Hoje a grata presença do nosso amigo Rodrigo Barbosa, que vai falar para nós sobre aventura, sobre um projeto que ele já tirou do papel há muito tempo e que tem traído muita gente e satisfazendo muita gente que está conhecendo. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast e vamos falar sobre rios e trilhas nesse episódio. Obrigado, Márcio, pelo convite, né, de estar participando aqui do teu podcast aqui, que eu comecei a acompanhar agora essa semana e vi que é bem interessante, e isso é uma oportunidade também para quem está iniciando ou está há muito tempo e quer mostrar para eles o que a gente tem, pelo menos na nossa região. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Tem a importância, um grande foco desse nosso canal é tratar sobre talentos regionais, cultura regional, eventos regional, né, para o pessoal saber. E coisa que eu sempre busco muito em fazer também a maioria dos convidados que eu trouxe aqui, eu conheço a história ou conheço o que fez. Terapeutas, no teu caso, Rios e Trilhas, já fiz o rafting, então dá para botar a mão no fogo e dizer que o troço é seguro, é bacana. Então, Rodrigo, como surgiu a ideia de criar uma agência de turismo ecológico, a Rios e Trilhas? Isso já vem há muitos anos, né, no caso. Eu comecei já isso há mais de 20 anos, sozinho. E aí passei por várias operadoras, porque toda vez que eu passava por uma operadora eu ia com um olho clínico de como montar a minha operação, né? Como ter uma empresa de turismo de aventura. Claro que isso aí tinha que ter muito investimento, muito conhecimento, tinha que ter muita parte técnica desenvolvida, né, para aprender e também falar e poder chegar com clareza lá e explicar para os clientes como é que funciona. Mas isso já há mais de 20 anos atrás, tudo começou quando eu decidi parar de trabalhar, de levar meta para os outros, né? Levar meta para outras empresas, que daí eu resolvi, eu levei tanto números para as empresas, levei tanto números, né? Levantei tantas oportunidades aí para outras pessoas com os trabalhos que eu fazia lá atrás, por que eu não fazia isso para mim, né? E aí, muitos anos atrás, em 2000, tive um acidente muito grave. E esse acidente aí me despertou alguns valores a mais referente à natureza, referente ao meu propósito. Esse acidente foi um acidente de asa delta, não foi? Foi acidente de asa delta. Fui em Tangará, em 2000. Aquilo ali foi um pontapé para mim iniciar as atividades e sair um pouco da minha zona de conforto, onde eu estava muito pregado, né? Na verdade, estava pregado, enraizado na minha zona de conforto. E aquilo ali me fez despertar um outro olhar para aquilo que eu gostaria de fazer e para minhas metas futuras. Esse acidente aí, que quase fui, né, para um outro patamar, mas me deixou aí uma mensagem muito boa, né? Que no sentido de que não desista daquilo que você está procurando sempre, né? Os desafios vão vir, mas quem determina ou não de você conseguir passar por esses desafios é você mesmo, né? Eu tinha muito apoiador, tinha muitas pessoas dizendo para você, vai, faça. Só que no momento do desafio, o momento de você correr atrás, é contigo, né? Vá lá e faz as coisas acontecerem. E aí, por causa desse acidente aí, que quebrei coluna, quebrei o cóccix, quebrei o tornozelo foi muita coisa ali, que daí fiquei 2 anos praticamente de recuperação, 6 meses de cama, sendo tratado como uma criança, né? Daí tinha que virar, lavar, toda aquela questão toda, né? Mas enfim, isso me fez sentir de verdade o meu propósito, que era seguir em frente na base da natureza. Eu nunca larguei disso, né? Na verdade, desde criança sempre foi assim. Só que daí, através dos meus trabalhos aí, eu fui com uma meta, né? Eu precisava de dinheiro, precisava montar um negócio, e que os equipamentos não são baratos. E aí eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar em algumas emissoras, sempre com o objetivo e uma meta de que eu pudesse alcançar os valores que eu precisava para montar minha empresa. E foi 1, 2, 3, foi mais de 5 anos, né? Trabalhando ali, firme e focado naquilo que eu gostaria de fazer. Vocês têm hoje, fazem bastante sistema assim, de escalada, rapel, tirolesa, rafting, mais algumas coisas que dê para complementar? A Rios e Trilhas hoje, ela tem uma gama de atividades, né? Bastante. Então, o nosso leque, assim, a gente conseguiu abrir bastante. O carro-chefe, né, há muitos anos atrás, e ainda foi o raft. E é o raft ainda, né?
porque nós iniciamos lá em 2015 o rafting em Ibicaré, mas nós iniciamos assim com parcerias. Depois, em 2017, nós formalizamos a empresa, a Rios e Trilhos Aventuras. E a gente procurou estar dentro de todas as regras possíveis, né? Conforme a NR existe, né? Algumas NRs que tem que seguir, tem as leis conforme a BNT também do Esportes de Aventura pede, a gente procurou seguir todas elas, e a gente começamos com o raft. E através do raft começaram a surgir outras demandas. Por exemplo, o pessoal pedia onde é que tem trilha, fazem rapel. Aí começamos começar a pensar nisso, evoluir, amadurecer. Aí comecei a contratar guias também, ensinar eles a fazer, a estarem dentro dessas atividades. O que não é fácil hoje, contratação de guias ainda mais capacitados e que queiram, né, trabalhar no final de semana, que é bem difícil. E aí, mas graças a Deus a gente conseguiu uma equipe boa, a gente tem aí uma média de 4 guias, né? Quando não pode, o outro vai e assim faz. Então, além do rapel, a gente faz o treinamento empresarial, que é o TEAL, que é conhecido, treinamento empresarial ao ar livre. A gente faz a canoagem, quando alguém tem caiaques, a gente quer conhecer a região, a gente leva também. Tem o raft, tem as trilhas com roteiros fixos em várias cidades que nós temos aí. Bem variado. Vamos ver então uma situação que nem do rafting, né? Muita gente, você vê imagens de rio, corredeza, assim. É um esporte muito seguro, né? Tanto pelo barco. Eu fiz um rafting um tempo atrás, até com o Rodrigo. A hora que o barco deu aquela embaladinha no remanso, a primeira coisa, todo mundo pular no rio, para simular um retorno para o barco. Exato. Aí capacete, que a gente falou, é um esporte caro, né? Mas a pessoa que vai não precisa levar nada. Vocês fornecem tudo, né? Capacete, colete, barco... Fornecemos todos os equipamentos. E antes de entrar no barco, eles passam por uma instrução, né, de como se comportar dentro do barco. Porque ao contrário do que antigamente as operadoras mostravam sempre aquela parte de virada de bote, não sei o que, então só as coisas ruins. Só as coisas ruins. E isso apavorava bastante, né? Aí depois eles começaram entre as operadoras, aí nós também a gente nunca mostrava essa parte feroz do rio, né? Mas mostrava pelo menos a parte de contemplação, a parte de superação, a parte de quebrar alguns limites. E nossos equipamentos eles são muito bem, né? A gente segue conforme o protocolo, que nem nós temos um capacete. Esse capacete aqui ele é próprio para isso, né? Próprio para o raft, né? Porque ele tem além da amorteceira aqui a parte da cabeça, né? Ele tem uma suspensão, a parte aqui do coco, né? Que a gente chama. E a alça, que é justamente para isso, e a parte de proteger a orelha. Existem outros capacetes, existem vários modelos, é bem leve, existem vários modelos de capacete. Nós temos também os coletes foram aprimorando com o tempo. Esse aqui da última geração já de rafting, nós compramos na parte comercial. Esses coletes aqui eles são de alta flutuação. Então, pode acontecer em um momento lá de você afundar e voltar. Essa cabeceira aqui do colete, ela é justamente para isso. Quando você cair na água e ficar de costas, ela vai levantar e tua cabeça vai ficar em cima, flutuando. Tua cabeça não afunda, né? Aqui é essa parte de segurança do colete. Quando o pessoal entra vai para o barco, vai aprender ali as técnicas de remada, né, que a gente mostra lá, então o condutor, no caso sempre, desde as minhas primeiras aí, fui o condutor. Já vai botar para nós um videozinho aí também, do pessoal curtir um pouquinho a parte da remada ali, pode... Isso, aí a gente sempre passa as instruções, né, que é aquela que todo mundo vai com o remo dentro do bote, colete, capacete, depois a gente vai para a água. Aí os comandos de frente forte, esquerda, direita, parou, ré, então tem vários comandos dentro do raft que isso aí é um trabalho em equipe, né. Então todo mundo tem que estar equilibrado e centralizado para o barco andar certo. Quando o barco atravessa numa corredeira, aí sempre leva aquele tombinho básico que a gente chama, né? Faz parte. Que faz parte. E se tiver, é melhor ainda, fica melhor ainda. Se tiver, melhor ainda, porque a gente, quando nós estamos num remanso, o pessoal já fica eufórico em saber qual é a próxima corredeira. A gente sempre faz umas dinâmicas, umas brincadeiras com eles, falando se eles querem com emoção ou sem emoção. Essa é boa. E aí nós temos uma corredeira chamada Corredeira do S, não sei se você lembra, ela faz uma curva em S e no final ela tem uma espécie de turbilhão, é uma onda inversa. Essa turbilhão ali a gente procura atravessar o bote ali, para que ela entre de lado e ela dê uma empinada, pelo menos uns 4 ou 5 tem que cair e o bote virar. Né? Então o pessoal sempre pede com emoção e a gente faz isso, ou o bote vira ou a metade cai.
Daí quando eles entram no bote, fizemos o resgate, a gente continua, a gente faz de novo a pergunta, com emoção ou sem emoção? Aí onde muitos dizem, não, segue, continua seguindo essa linha aí, bem de boa. E ao lado do barco sempre vai duas escoltas, que são dois caiaques com duas bases aí. Isso. Né? Tem os caiaques, a gente chama de safety, né, que é os caiaques de apoio. Geralmente a gente vai com um caiaque inflável, onde um condutor com experiências, com cabo de resgate, fica sempre nas proximidades. Quando o rio está muito cheio, ele vai na frente, faz a verificação se tem algum obstáculo nessa linha do rio, ou, né, se a onda realmente está mais forte, a gente faz por códigos, né? Quando ele está muito longe do rio, a gente trabalha por código de remo, a gente trabalha por código de mão de capacete, a gente faz uma série de manobras assim para a gente entender o que ele está querendo dizer, né? Porque no rio tem muito barulho, a gente não escuta, então aí, pelo menos os sinais manuais a gente entende. E quando ele falar que está tudo livre, né? Aí segue a linha do rio, né, sem preocupação nenhuma. E aí também esse apoio, ele faz a parte de filmagens, de foto, de vídeos, né? E se alguém cair na água, ele já faz o resgate É o primeiro a imediatamente. chegar. É o primeiro a chegar. Mas muito seguro. Até aquele que eu fiz, meu filho pulou na água, chegando já perto da ponte ali. Se você quiser, você vem boiando até o destino final, com o capacete, com o colete, né? E quais são os principais cuidados hoje que vocês têm para conduzir pessoas a esportes de aventura assim? A gente sempre tem a preocupação maior. A gente trabalha com a parte de gestão de riscos. Quando se fala em gestão de risco, o que que é? É o cuidado de se o seu equipamento está bem apertado, se o capacete está bem ajustado, se eles estão usando a roupa adequada. Muita gente pede para ir de chinelo ou descalço. A gente pede que pelo menos o mínimo um tênis, né? Porque pode acontecer de a gente numa virada ou a gente faz umas saídas lá de contemplação, que é uma pequena trilha para visitar uma ponte histórica lá, né? Então a gente Fica bem na faz divisa, né? isso que fica bem na divisa ali Ponte de Ferry. Picaré, de Picaré e Tangará. A gente para lá, tira umas fotos e depois retorna para o rio. Então a gente pede para eles colocarem a situação. A gente sempre faz as perguntas se eles têm medo de água ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não sei, Vai né? saber só na hora. Vai saber na hora, né, que isso acontece. Mas a gente tem toda a preocupação de passar todas as instruções que precisa ser passado para eles. Às vezes demora 15, 20 minutos para passar toda uma instrução, mas é um protocolo. E a gente tem que passar isso para eles sentirem a segurança, que não é bem assim a gente pegar simplesmente chegar lá, vestir equipamentos e já sair para o rio, né? Então, quando tem, mesmo aqueles que já participaram com a gente, têm experiência, vai ouvir as mesmas instruções para poder lembrar daquilo, né? Porque não se lembra de tudo. E a gente sabe que durante as corredeiras, na hora que tu tá lá no balanço, você esquece de tudo que foi falado. Aí durante o caminho a gente vai lembrando eles do que tem que fazer, das regras e tudo mais. Mas as recomendações são essas. Principalmente quando eles têm que ir com, depois tem outro. A gente começa com a idade, 5 anos de idade, dependendo do nível do rio, já podemos estar levando. E aí, depois ali não tem limite de idade. Já levamos pessoas aí com mais de 70 anos no bote. Minha mãe, que nunca entrou na água, né? Que ela tem pavor de ir para o rio, ela sempre olha meus vídeos, ela fica dizendo, meu filho, não sei o quê. Uma vez eu levei ela para um raft, né? Deixei ela bem amarradinha, não, deixei ela bem acomodada dentro do bote, que o bote é grande. Nas primeiras corredeiras, ela deu uns pinote, viroleta lá dentro. E no final ela falou que queria ir de novo. Não, mas é bacana. Muitas vezes a gente vê alguns vídeos de rio cheio que dá meio com medo, né? Mas quando você está dentro do barco, você vê que ele é bem seguro, né? Quem está participando está remando, seguindo, por exemplo, o teu comando. Você atrás é o que direciona o Isso, barco também, né? exato. Quem está dentro do bote, quando o rio está muito cheio, a gente avalia durante as nossas operações assim de raft, pelo menos esses anos todos que a gente vem trabalhando, a gente avaliou os níveis de rio. Rio baixo, rio médio, o rio alto, né, e o rio enchente. Né? Nós já fizemos todos os níveis desse rio aí, desde o do nível baixo mesmo, de bote estar enroscando nas pedras, até o nível enchente. Nós já fizemos com 4 metros e meio. Até tá no YouTube lá um vídeo desse aí, na hora que foi começar a fazer a primeira corredeira, ele já fez o Pai Nosso para fazer a primeira descida lá nesse rio que estava um nível enchente. Mas a gente tem avaliado todos os níveis de rio. E cada curva, cada pedra a gente conhece. Quando o rio está muito cheio,
A gente desvia 2 pontos, que é realmente por segurança e precaução, né? A gente faz um contorno daqueles níveis mais pesados, né? Porque a gente sabe que se entrar lá vai virar na certa e não vai ser uma experiência muito boa para quem for. Pode traumatizar, né? Pode. Esse aqui de Bicaré que vocês fazem, ele tem 8 quilômetros, né? 7 quilômetros de 7 descida, quilômetros. E isso. aquele que tem o em Capinzal, ele é um pouquinho mais extenso, né? Aquele de Capinzal era de 35 quilômetros. Uia. A gente saía de Capinzal até Piratuba. A gente chamava de expedição. Começava às 8h30 da manhã e terminava final de tarde. Aí fazia algumas paradas para dar uma esticada nas pernas. O pessoal aí parava na hora do almoço, a gente escolhia um lugar bonito, com laje lá para fazer o nosso lanche, né? O pessoal levava um almoço lá de lanche, um suco, e aí eles iam comendo ali. Só que hoje essa expedição hoje não temos mais esse roteiro, porque uma PCH, apareceu bem no meio do caminho. Nas principais corredeiras nossas, boas corredeiras lá, né? Lá não era uma prática comercial, eu fazia uma vez por mês, dependendo, mas a cada um mês e meio, a cada 45 dias, 60 dias eu fazia uma lá. Aí a gente, do nada, numa expedição nossa, apareceu uma barragem bem grande de pedra, assim, trancando o rio. Dali para frente, a gente não fez mais essa barragem. Até tenho no YouTube lá né, mostrando ali que é a nossa última descida desse trecho aí. Ao contrário de Bicaré, que ali é uma prática comercial, a gente já vê desde 2015, né, fazendo essa prática aí. E aí hoje a gente está com um desafio muito grande que é uma barragem que está sendo construída também num trecho do raft. É no trecho praticamente final, mas vai afogar para 4 corredeiras boas nossas. Uma das maiores corredeiras, que é o Quebra-Ossos, que a gente tem uma lá, vai ficar inundada. E mais umas pequenas que tinham para baixo, a gente fazia muitas dinâmicas ali, né? Um lago, que era o lago da flutuação, vai ficar também totalmente alagado. A gente tinha um remanso, né, de flutuação, que ele vai ficar totalmente alagado e água parada. Então a gente está com esse desafio ali e tentando, de uma forma ou de outra, conversar com o pessoal da barragem, que não é fácil, para poderem fazer uma espécie de compensação para o nosso turismo local. Não é simplesmente da empresa, a gente pede uma compensação, não é para a empresa, a gente pede uma compensação para manter um turismo no lugar, né, funcionando, que está há décadas ali, e para valorizar também a região e também porque o raft deu pontapé de muitas coisas aqui na região. Através do raft e todo o nosso trabalho de turismo de aventura, lá atrás, as prefeituras, as comunidades não tinham ciência do que era o turismo de aventura aqui na região. Não tinha, não existia. Eram umas coisas bem esporádicas, assim, né? Uma empresa lá de fora que vinha fazer uma trilha de caminhada em estradas. Aí nós, a partir desses 20 anos, eu vim estudando toda a região. Cachoeira, cavernas, trilhas que sejam acessíveis, desafios durante as trilhas. Eu mapeei todo esse trecho de várias cidades, várias cidades. Então dá para dizer que eu conheço muito bem o interior, né? Então, e o nosso foco são as trilhas mais hard, né? Que ela seja um pouquinho mais pesada, que leve os desafios, que trata isso. E aí, e aí o que está acontecendo que essa PCH, se ela interferir e se ela fechar a nossa operação, não é só o raft que vai as nossas trilhas, porque daí metade do faturamento, mais que o faturamento, vem do raft na alta temporada. A gente trabalha muito durante a temporada, né? Então é um faturamento que vai diminuir bastante para nós. Vai impactar? Vai. A gente já está buscando outros desafios, outras formas de poder aliviar isso, mas o raft ainda é muito buscado. Vem pessoal do Brasil todo para cá. Já atendemos pessoal da Espanha que vieram passear aqui, a gente já levou, lá de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, do Paraná vem gente para cá. O estado todo sabe que o raft em Bicaré existe. E agora terminar assim, né, fica meio que injusto, né, para a população em geral e para o turismo local. E essa situação também de perdendo esses 2 pontos, não tem outro lugar onde você possa fazer aqui, né? Já O Rio do procuramos. Tigre é pequenininho, É, tem muita coisa por cima e tal, sim. né? Essa torna até mais perigoso. O Rio do Tigre é um rio bem técnico. Nós já fizemos ali o caiaque, né? Saindo lá da Gajo, dá uns Lá de 12, cima. lá de cima, Que massa. até no Rio do Peixe. Passamos por baixo da antiga Isa ali e continuamos até no Rio do Peixe.
né, o nosso amigo lá, né, então a gente já conhece o rio ali. Só que ele é bem técnico, tem uma barragem, uma pequena barragem no caminho, para pessoas que não remam muito não é bom não, fica perigoso. Até pro tamanho do barco ele se torna E o barco, pequeno, viu? e o barco grande não dá Não ali. vai, né? Não passa ali. Principalmente quando o rio está bem baixo, que geralmente ele é muito baixo, ele Muita não pedra. passa. E a gente eu já procurei vários lugares. Eu já procurei lugares fora da região. Aparece algumas uns rios bem bons de corredeira fora da região, mas que nem no Paraná até tem, só que fica afastado das cidades. A logística fica muito Fica ruim. ruim. Fica ruim. E a melhor logística que nós temos hoje é Ibicaré, desde a entrada até a saída e o retorno né, do pessoal. Mas ali a questão de achar outros rios é isso aí. Até a PCH falou, deram sugestão, por que você não pega mais a montante, que eles chamam a montante mais para cima, né, da PCH? Daí, ou seja, já tinha estudado para eles. Então, eles não entendem que a nossa operação ali demandou de muito estudo, não foi simplesmente chegar lá e fazer. A gente fez muito estudo, a gente conheceu cada linha do rio, cada pedra, cada buraco, cada curva, cada mato que estava ali, a gente estudou, né, para poder estar levando o pessoal com segurança, porque não dá para simplesmente pegar e largar, entrar no rio e largar sem saber o que vem pela frente. A gente analisa tudo. Cada poço a gente vai lá e mede a profundidade do rio, a gente sabe se aquele rio ele tem um refluxo fechado ou aberto, né? O refluxo fechado é quando a água vem, bate e fica circulando dentro daquele lugar ali, né? Como se fosse um pocinho ali. Isso, esse é um refluxo fechado. Se a pessoa cair ali, vai ficar girando ali dentro. O refluxo aberto é quando ela fica assim, a água vem, bate, e a água simplesmente bate no fundo e joga para fora. Esse é o que nós temos ali. Tudo refluxo aberto, não temos nenhum refluxo fechado. Quando dá cheias, aí tem 2 pontos de refluxo fechado, quando tem das cheias, onde a gente desvia. A gente sabe que é perigoso ali. Mas infelizmente essa situação eles não conseguem enxergar, né? Então eles vão pela teoria deles, que eles não entendem, né? Essa parte técnica do raft. Então eles ficam fazendo as deduções deles, achando que nós temos que adaptar. E lógico, a gente vai ter que adaptar. Eles não. Nós temos que se adaptar. Até inclusive, isso é uma preocupação muito grande. Vou levantar uma polêmica aqui agora, né? É, no estado de Santa Catarina, o rapt está para ser extinto. O rapt. Então, assim, ele está sendo exterminado de uma forma silenciosa. O rapt ninguém está percebendo. Nós já levamos isso para o IMA, já levamos isso para outros órgãos, mas infelizmente a gente não tem retorno sobre isso. Ou não querem, né? Por quê? Que nem Quilombo. Quilombo é uma cidade de raft. Eu conheço todos os operadores e são tudo amigos, né? A gente se conversa entre si. O Quilombo tem lá uma operadora de raft. Uma barragem entrou lá, o raft dele acabou. Agora ele está vendendo o raft de contemplação. Quer dizer, não é raft, é um passeio de barco. Está vendendo lá. Então praticamente fechou essa base dele só para passeio de barco. E Bicaré está passando por esse mesmo problema. O raft radical vai terminar. A gente vai ter que entrar com uma nova modalidade. Essa é a negociação que a gente está tendo lá com eles. Vamos ver se sai agora em outubro essa compensação. Vamos ver se sai. Mas aí, pelo menos, esse raft radical vai terminar aqui. E se não tiver uma compensação, e se eles não aceitarem nenhuma proposta, o raft termina. Em Santo Amaro, da Imperatriz, lá também já estão construindo. Lá tem um legado. Lá foi o primeiro raft no estado. Em Santo Amaro não, em Iapiúna, que é com a Ativa Raft, lá e uma outra empresa do lado que é do Leco, acho que é isso aí. E aí eles também lá vão construir. Construindo lá, termina o raft ali. E lá já é antigo, né? E lá tem mais de 40 anos. Lá é pioneiro no estado. Piúna, Ibirama, aquela região. Piúna, Birama ali, entende? Ali vai também tá para fechar ali. Santo Amaro da Imperatriz, que é no Rio Cubatão, que tem umas 4 ou 5 empresas lá de raft, eles até conseguiram, anos atrás, impedir uma barragem de construir lá. Só que as leis estão mudando muito no Brasil. E o IMA, de uma forma descontrolada, está liberando muitas licenças, né? Assim, sem ter um estudo acumulado das empresas, né? No sentido de impacto ambiental. Porque eles só analisam o impacto local, não no geral. O quanto isso afeta para a população, quanto isso afeta no clima, quanto isso afeta para os animais, quanto isso afeta para, né, a saúde. Entende? Eles não têm esse estudo. E não querem fazer porque não é isso que o IMA determina. O IMA determina que tem que ser aquilo ali, e eles vão seguir conforme as licenças pedem, né? Então, daria para reverter isso, daria para entrar com umas novas leis, poderia entrar. O que acontece entrando todas essas
em operação todas as PCHs, todas as operadoras de rafting do estado vão acabar fechando. E aí? Entende? O que vai acontecer com o turismo de aventura no estado? Né? Isso é uma pergunta que a gente faz para muitos. O que vai acontecer depois? Né? O engraçado é que todas os empreendedores de PCHs, empresas de consultorias, a gente conversa entre si, as operadoras, eles falaram a mesma coisa que eu estou ouvindo até hoje, que eles não sabiam que existia um rafting nos rios. Entende? É difícil acreditar no que eles falam. Que tipo de pesquisa é feito na região que vai fazer se não sabe o que fazer a rafting, né? Entende? Só que muitas empresas fazem esse levantamento, eles até veem os barcos, até sabem que tem lá, só que eles acham que isso aí não vai interferir lá na frente. Então, às vezes, pode ser que eles nem queiram colocar isso lá, né? Entende? Que isso aí é só uma fase. Né? Então, esse estudo acumulado que está faltando é justamente isso. Muitas empresas de consultoria ambiental estão se baseando por documentos, por estudos feitos há 10, 15 anos atrás. Então, hoje, eles abrem uma PCH com registro de 10, 15 anos atrás. Eles acham que nesses 10, 15 anos atrás, nada vai acontecer no rio. Né? Inclusive, até o rio muda de curva, né? De curso. Você falou que faz bastante trabalho corporativo também, né? Para empresas, o rafting é muito importante, porque o que é o rafting? É um trabalho em equipe. Né? Aí mostra para a empresa, para os funcionários, que o coletivo dá o resultado. Né? Porque sozinho tu não toca o barco. Exatamente. Coloca 8 pessoas em cima, for só você guiar. Exatamente. Vai, então é um trabalho para a empresa interessante, né? Outra situação que vocês fazem também, que já ouvi falar muito, essa eu nunca fiz, mas ouvi falar muito, que não depende de clima, tipo, ser no verão, que nem o rafting, né? Essas trilhas de caminhada ecológica. Isso tem vários lugares, tem uma trilha definida já que vocês fazem, como é que funciona? Nós temos os roteiros fixos, né? Em várias cidades. A gente gostaria até de procurar mais roteiros, mas é bem difícil na nossa região. A gente conseguiu pegar os melhores roteiros aqui da região em atrativos visuais, em atrativos naturais. Porque hoje quando as pessoas vai buscar trilha, eles querem o visual. Eles querem cachoeira grande, querem uma caverna, querem uma trilha às vezes que bota desafio neles, eles não querem uma caminhada normal. Até muita gente me questiona se essa trilha ela é mais pesada, mais leve, e eu tenho os materiais. Quando o cliente me pede um roteiro da trilha, a gente passa um material para eles, via WhatsApp, que é um PDF, e lá está todo descrito, todo o material, as informações do local, as características da trilha e a parte técnica. Né? Quanto tempo leva a trilha, se ela é íngreme ou não, qual é o grau de dificuldade, né? Tá tudo ali descrito. Os horários bem certinho, ponto de encontro e outras informações do que levar, né? Tá tudo dentro desses roteiros aí, dessas trilhas. Mas a gente tem várias cidades, a gente tem Ibicaré, nós tínhamos, fechou de trilha, né? Agora estamos agora com Zorteia, que é o melhor aqui da região. Nós estamos lá em Celso Ramos, estamos em Machadinho. Abrimos Alfredo Wagner e Alfredo Wagner, que tem 2 trilhas lá, bem boas, e também no Pico Araçatuba, no Paraná. Nós abrimos essas trilhas lá também. Esse pelo pico eu já cansei só de ver. Deve ser só pedal pro cara subir. Tem que subir um monte, Às vezes chega a 1.900 o nível do mar. Ui, caramba. Esses picos aí, normalmente. Em Alfredo Wagner chega a 1.210 o nível do mar. Em Pico da Satuba acho que é 1.900. Uma pessoa passa praticamente bom tempo na trilha. É o quê? Umas 4, 5 horas? Por aí. Caminhada entre descanso, refeição, lanche. Sim, e tem que ter um bom preparo, né? Geralmente essas trilhas a gente vai para acampar. Né? A gente não faz um bate e volta, só vai lá na trilha e volta, é um desgaste muito grande. Sim. Então geralmente a gente leva eles essa caminhada e vão com a mochila, com as barracas, os acampamentos, tudo bem certinho. A gente orienta eles bem como tem que ser para o que precisa colocar numa mochila para eles estarem levando. Né, para que não tenha muito peso e para que eles não sofram tanto. Aliás, sofrem. Não adianta. Não adianta. Mas é bacana, assim, a gente fala em sofrimento, mas no tom da brincadeira. Mas é aquele momento que você se desliga de tudo. Né? Você está focado na tua caminhada, batendo um papo com o companheiro do lado, você esquece dos boletos que vai vencer segunda, esquece do estresse do trabalho. Exato. É bem interessante, né? E outra questão que vocês trabalham forte também, rapel. Rapel fixo, o que mais é procurado? Rapel em cachoeira? Tem dos 2 modelos. A gente especializou muito no rapel, tanto que a gente investiu alto em equipamento, né? E é uma coisa que muita gente se preocupa muito, né?
corda, prazo de validade, quanto o peso suporta. Isso é uma preocupação também A gente constante, tem, né? a gente tem vários tipos de cordas, né? Essa aqui é uma corda 9 mm, é muito usada por escaladores, mas a gente usa também para nossa segurança. Aqui ela tem 15 metros aqui, 10 metros de corda, mas geralmente a gente tem rolos de 100 metros. E quando a gente vai fazer uma cachoeira de 70, que nem na Isorteia, é uma cachoeira de 70 metros, já é um nível mais técnico para nós instalarmos. Já para o cliente, a gente já faz com que isso seja leve para eles, né? Porque eles não tenham tanta, eles não vejam muito essa parte técnica, né? Apesar deles pedirem como é que funciona. Mas uma corda dessa aqui, essa aqui é 9 mm, tem uma corda de 12 mm, e isso aqui é apenas uma capa, mas dentro dela existe uma alma dessa capa aqui. Dentro dessa alma tem filamentos. Esses filamentos aqui dentro, um só filamento que dá o que que dá um dedinho, metade de um dedo assim de corda, um filamento, sustenta uma pessoa, um filamento. Então é corda para 2.600, 2.800 quilos, essas cordas aqui, né? Então essa aqui mais 9 mm, porque o fator de queda dela é muito alto, e quando é usada para escalada, você está subindo 10 metros, tu despenca 10 metros, né? Se tu erra a passada lá, e ela para aguentar mesmo o fator de queda. As cordas que a gente tem daí as cordas que a gente tem daí para rapel, elas são de 12 mm que nós utilizamos. Tem de 11,5 e 12 mm. Para 2.600, 2.800 quilos, que é essas cordas aí. E quando a gente faz a instalação lá do rapel, lá nas cachoeiras, o pessoal sempre pede. Daí, é aquela mesma pergunta, né? Todos eles perguntam, já aconteceu alguma coisa aqui? Né, nesse sentido, e a gente daí conversa com eles de uma forma bem descontraída, né? Eu já estou nesse ramo há mais de 20 anos. Nunca nas minhas mãos aconteceu nada grave, nunca. Agora um toma, um arranhão, cair, resvalar, isso é bem normal, isso é comum, isso acontecer em qualquer atividade de aventura, né? Mas o rapel, diante de todas as instruções, e o que vai valer também é a instalação do sistema lá na hora da descida. Eu particularmente falando, eu adoro cachoeira. Adoro fazer rapel em cachoeira, mais do que seco. Por isso que quando chega essa temporada, o pessoal procura muito querer saber de cachoeira, né? Por quê? Porque você molha, o desafio é maior, e geralmente nossas cachoeiras não são baixas, são acima de 60 metros nossas cachoeiras. O maior que nós temos é em Machadinho, de 80 metros lá. Então, tudo isso a gente faz com preocupação. E os equipamentos também. A gente utiliza os mosquetões tudo conforme normas, né, que eles pedem lá. A gente tem um mosquetão de aço, a gente tem um freio 8. Esse aqui é um kit de rapel, né? Então tem o freio 8, esse freio 8 aqui é o que determina a velocidade ou o Você freio. controla na mão. Isso. Ele freia, né? Tu vai frear com ele. A gente tem um mosquetão para as pessoas não, porque tem o mosquetão de trava, de rosca. Daí essa aqui é uma preocupação se vai estar aberto ou não. Então para os clientes nossos a gente usa trava automática. O que é trava automática? Vira aqui, aperta o gatilho e se empurra ele para baixo. Quando soltou ele já volta travado. Já travou. Então é mosquetão automático. Então não tem essa preocupação de fechar a rosca, abrir rosca, né? Que tem uns que lá embaixo, ou durante a descida, eles começam a vibrar, a gente sente na corda a vibração, né, muitas vezes. Mas o freio 8 é justamente isso. Você trabalha com ela que vai determinar a tua velocidade, o teu freio, né, de descer ou não. Existem algumas técnicas de você colocar ou não, né? Então seria essa forma aqui de você estar utilizando o freio, né? Aqui. Essa parte aqui de trás é o que vai te frear. Aqui vai ficar a ancoragem lá na árvore, que essa parte fica ancorado na árvore. E essa parte aqui de trás é o que vai determinar a tua velocidade ou não. Quanto mais atrito, quanto mais você puxar aqui, mais ele vai travar, né? Ela não corre, né? Ela não corre. Se tu puxar a corda, ela não corre, ela vai atritar junto com o freio, já é chamado de freio 8. E se tu soltar ela vai descer com bastante rapidez. Tu puxou a corda, ele para de novo. Puxou, ele trava de novo, ele te freia. Então a parte do nosso rapel ele é muito seguro. Por quê? Além de trabalhar com equipamentos bons, a gente está sempre verificando toda vez. Lá embaixo, no final da corda lá embaixo, tem o chamado anjinho. Que eu sempre falo para o pessoal, não é aquele que vai levar vocês para o céu, né? Não é isso aí. Mas o anjinho o que é? Ele vai fazer a segurança de vocês lá de baixo. Por exemplo, ele vai ficar com as cordas na mão lá embaixo. Você vai ficar com a corda aqui, né? Vai ficar descendo aqui. O freio 8 e o mosquetão vão ficar aqui assim. E tu vai ficar descendo, né? Durante essa descida aí, né, do rapel,
Se ele soltar a mão, o anjinho lá embaixo, ele vai puxar, ele vai ver que que tem alguma coisa errada, a gente está comunicando por rádio o tempo todo, ele vai puxar a corda e vai travar. Ele vai travar o sistema da própria pessoa. Então, ela deixa de ter o controle, quem tem o controle é lá embaixo. Mesma coisa na escalada. A pessoa está subindo e tem alguém lá embaixo segurando a corda. Exatamente. Lá na escalada é assim. Então, na escalada a gente trabalha com costura, né? Sobe um, depois aí espera outro chegar, e vai o outro, e vai mudando de setor. Nas escaladas, é bem assim. As escaladas que vocês fazem são só em paredões ou vocês fazem tipo escalar montanha, essas doideiras? Eu já fui de escalar em montanha, mas não como aparece nos filmes, né? Cara, eu acho que é uma loucura. Cara, morre pra subir, depois tem que descer tudo de novo. Mas a parte mais interessante da escalada, como qualquer atividade, né? Eu adoro montanhas, né? Ainda quero me aposentar lá. Adoro montanhas. E a parte da escalada, ou até mesmo do rapel, é a sensação do que você fez. É aquilo que está te liberando, sabe? Tu tá lá embaixo, quer subir mais. tu fez o rapel, tu olha para cima, as pessoas, isso é fato, tá? Muitos testemunhos, as pessoas olham para cima e falam assim, eu fiz isso aí, eu não acredito, sabe? Vai desbloqueando a pessoa, né? Vai desbloqueando a pessoa. E sabe, Márcio, que a gente está há muitos anos trabalhando com grupos, nós já atendemos aí, eu acredito que mais ou menos, mais de 10 mil pessoas ao longo desses anos, né? A gente já pegou experiências muito forte com eles, de entender o que eles gostam, o que não gostam, os medos, os desafios e tudo mais. E a gente está trabalhando agora, a gente está entrando muito forte, já faz alguns anos, na parte comportamental, né? O que significa isso? A parte comportamental é você entender e fazer as pessoas se desafiarem, né? Elas se conhecerem como pessoas que elas podem fazer muito mais daquilo que elas pensam. Porque hoje as pessoas sabem que são muito travadas, elas têm, que é uma a palavra muito usada hoje, tem muitas crenças limitantes, né? E a gente sabe que tudo isso tem uma raiz, né? A gente busca trabalhar isso com eles também, de uma forma descontraída, sem eles perceberem. Alguns até percebem que a gente está fazendo terapia com eles algumas vezes. Só que essa parte comportamental, em todas as nossas trilhas, rapel, o raft, uma vez a gente só pegava a trilha e vamos fazer uma caminhada, fazia o circuito, tirava foto, vou embora, né? O raft lá no começo também era assim, vamos fazer a remada, descer o rio, pronto. Agora, qualquer atividade nossa, a gente bota desafios para eles ali, para eles sentir que eles podem fazer aquilo lá. Da maioria dos grupos não conseguem, né? Porque estão travados. E a gente percebe, quando eles estão travados, a gente percebe que isso aí não é só no esporte, não é só para aquele momento. É no geral da vida da pessoa, né? É no geral da vida deles. Eles estão no dia a dia, eles percebem que eles estão travados, né? Então, a gente procura trabalhar muito essa questão com eles, o mental deles, porque o físico deles pode tudo, só que a trava está aqui na mente. Até, inclusive, a gente trabalha alguns pilares com eles, né? Principalmente na área corporativa, a gente fala muito bem sobre isso aí, a parte corporativa dos treinamentos, que é saírem aquela trava, aquele medo que eles têm de altura, aquilo que eles têm medo de entrar na água, às vezes eles têm medo de se agarrar em algum tipo de cipó, um tipo de árvore, né? A gente dá luva para eles, né? Às vezes tem que usar luva, porque eles não conseguem pegar, sabe? Algumas vezes. E a gente sabe que isso aí é uma coisa que vem lá da infância. Algum bloqueio. Algum bloqueio. E isso interfere no dia a dia deles, né? Agora, uma coisa que você falou no começo do nosso bate-papo aqui, o que te tirou da zona do conforto foi uma queda de asa delta. Aí tu sai de uma queda de asa delta para ficar pendurado na cachoeira. Isso sim é sair da zona de conforto, né? Bacana, bacana mesmo. Você tem alguma aventura assim cabulosa ou bem radical que marcou todos esses anos de rios e trilhas? O cabuloso, que sentido que é uma... Algo sim, que foi tenso, foi tenso? Tenebroso, tipo com o rio cheio, dificuldade. Sim, no raft. No raft teve uma assim que a gente não esquece nunca, nem meus guias também. O rio não estava muito cheio, estava no nível normal, nível básico, assim, né, que a gente chama. Mas aconteceu que lá na Curva do Oeste o barco virou. Né? O barco virou, daí deu tempo de a gente... Acho que tem até vídeo sobre isso, acho que eu tenho vídeo. E aí a gente virou, estávamos em 9, 10 com o condutor. Aí eu tava de apoio, aí tava meu outro condutor, tava guiando o bote, eu tava como apoio. E aí enquanto esse pessoal virou, aí eu fui resgatando os que estavam ali por perto, puxando e levando para o bote. Lá na frente o bote desvirou, tranquilo. Só que o rio tava com velocidade,
E aí tem uma ilha logo abaixo, que lá eu vi que o grupo começou a se separar, assim, um foi para um lado, foi para o outro, boiando, né? Bem, mas eles estavam tudo bem tranquilo, bem de boa. Eu vi pelo capacete amarelo, eu dava para identificar eles fácil no rio, né? Eu comecei, e agora? Para que lado eu vou? Para que lado que eu vou? E aí daí que eu pensei, teve um lado, que é o lado direito e o lado esquerdo da ilha. Aí eu falei pro outro condutor, então você desvira o barco rapidinho e vai resgatando os que estão, né, do outro lado da ilha, porque tem ilha mais suave. E eu fui pro outro lado. Beleza. Atravessamos, resgatei 2, botei dentro do barco de apoio, daí encontrei o barco grande lá embaixo, com aqueles em cima. E aí começaram a pensar, cadê a... Eu vou até dar o nome dela aqui, porque ela já sabe. E cadê a Letícia? E a Letícia? E a Letícia? Acho que é a Letícia. E daí eu falei, mas... Começamos a contar, no bote tá faltando alguém. Cara, daí aquilo começou, né? E onde é que tá essa menina? Daí a menina falou, não, ela tava agarrada aqui e desceu. Porque depois ele pega uma sequência de corredeiras, né? Com o rio um pouco mais cheio. E ela simplesmente disparou. Se largou e foi. Disparou e foi. Ela teve chance de se agarrar em algumas coisas, né? Mas simplesmente ela foi descendo aquele rio. E aí eu com o Duck, né? Que é o barco inflável que faz o apoio, peguei e comecei a remar muito forte. E fui atrás da menina. E nada da menina, e nada da menina, e nada. E aí comecei, né? Letícia! Fazia eco no vale, né? Letícia! E aí, daí chegou uma outra ilha, aí aquela conclusão de novo. Para que lado que ela foi dessa ilha? Então a cabeça começou a pensar, né? Eu falei, e agora? Será que perdi a Letícia? Aí comecei a descer novamente, descer, passei a ilha e comecei a gritar pela Letícia e nada. Daí o barco grande chegou, fez o contorno pela ilha e começou a ouvir vozes lá no meio de uma outra ilha. Começou a gritar lá. Aí, depois quando eu percebi que a Letícia estava salva numa ilha, né, que ela desceu quase 1 quilômetro no colete. Quase 1 quilômetro no colete, passou por várias corredeiras assim, né, rolando entre as pedras. Ela ficou esfolada um pouquinho, né? Mas aí eu consegui chegar nessa ilha, acessar a ilha, pegar ela lá. A primeira coisa que eu fiz foi abraçar ela. Falei, você nunca mais faça isso. Dessa Letícia aí. Tanto que o nome da ilha hoje é Ilha Letícia. Ficou marcado. Ilha da Letícia. Para fechar, aonde que a galera pode achar Rios e Trilhas? Redes sociais, quer deixar um telefone para o pessoal entrar em contato, agendar, que é tudo com agendamento, principalmente na escalada, trilha, o rafting, tudo. Sim. Com agendamento, né? É tudo com agendamento. Nós temos o telefone que é o do WhatsApp, que é onde eu atendo, que é a parte comercial, né? Esse telefone que é o 4999116 e o 8853, né? Por aí. E muita gente me chama também pelo Instagram. A gente fecha muito pelo Instagram. Então eles entram lá, me chamam e aí eu passo o número para eles entrarem no WhatsApp. Por que tem que acessar o WhatsApp? Porque o WhatsApp ele é onde eu consigo passar o roteiro que é em PDF para eles, entende? E aí passando esses material eles conseguem abrir. E lá no Instagram eu não consigo passar esse material. E o interessante do Instagram é que o pessoal pode visualizar lá também imagens, fotos do trabalho de vocês, né? Isso, lá tem muita imagem, muitos vídeos lá bem bacanas, lá que dá para eles olharem e entender um pouquinho dos nossos roteiros. Rodrigo, eu tenho que agradecer, obrigado pela tua participação, por contar a história da tua empresa, por falar, explicar principalmente as questões de segurança, por ser esportes assim radicais, né? Que é a escalada, rapel, rafting e tudo mais, mas também a caminhada um troço bem interessante para você pensar até fazer com a sua família, né? Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Moleira Consórcios e Irmãos Cancele 50 anos. Obrigado, Rodrigo. Entra no nosso canal, acione o nosso canal, se inscreve no canal, dá um gostei e deixe nos comentários aonde você está nos assistindo. Certo, gente? Obrigado a todos e até a próxima quarta-feira, então. Um abraço.